Imaginem que eu resolva derrubar um avião. Aí eu pego uma espingarda, vou no pátio da minha casa, miro um avião e atiro. É meio impossível, né? Que eu derrube um avião. Concordamos? Tem sentido eu ser condenado por terrorismo? Por tentativa de derrubada de avião? Não, mas é a mesma coisa que eles querem nos convencer que aconteceu no 8 de janeiro. Se não tem meios de execução, não há crime. Não é fácil, né? Muita gente falando muita coisa meio sem nexo. Vou começar pelo deputado Vossa Excelência lá. E agora o Trump disse que o sistema eleitoral brasileiro é exemplar para o mundo, que as nossas urnas eletrônicas são confiáveis. Tu escarpado a interpretação. Eu vou dizer o que o Trump falou. Aliás, essa mentira também foi... Mentira, não. Este engano... Eu não sei como eu uso o termo aqui, porque eu também não quero ir na comissão de ética. Engano? Manipulação? Também foi feito no STF, dizendo que houve um elogio. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do leitor a um banco de dados biométrico. O que o Trump quer dizer é que lá onde você não precisa apresentar documento de identidade para votar, e portanto muitos ilegais votam, ele defende a biometria, não as urnas eletrônicas. Impressionante foi o espetáculo grotesco lá no STF. Nós tínhamos o Xandão investigador, que chegou a uma conclusão, baseado na conclusão da investigação, entregou para o Xandão promotor, que apresentou o caso para o Xandão juiz. Ele está em todas as instâncias do processo legal. Todas. Inclusive vítima. Inclusive ele usou numa fala, dizendo que Bolsonaro, dia 7 de setembro de 2021, proferiu palavras, até ele usou o termo carinhosas, entre aspas, contra ele. Mas é uma imparcialidade inacreditável. Devido processo legal petista. Nuremberg. O julgamento do STF é Nuremberg. Nuremberg foi o tribunal instituído pela humanidade para condenar os crimes nazistas. E o STF agora vai com muita força contra o fascismo e contra o bolsonarismo. Por que não dá para considerar o que aconteceu no STF com Nuremberg? Tá errado. Porque 24 pessoas foram indiciadas em Nuremberg, 3 foram absolvidas. Não é o que vai acontecer no STF. Ninguém vai sair absolvido. Não comparem um tribunal feito de juristas que não são movidos pelo ódio e pelo ressentimento com aquilo que nós estamos vendo no STF. Nós estamos falando a mesma coisa. A Constituição de 1988, ela foi a melhor Constituição já produzida na história do Brasil. Eu tenho certeza que o PT sabe que o PT votou contra a Constituição de 88, incluindo o presidente Lula no único mandato parlamentar que ele teve. Segundo a justificativa do presidente Lula, quando a Constituição fez 25 anos, era para não tornar o país ingovernável. Um lapso de lucidez na cabeça de quem não tem lucidez alguma naquilo que fala. O PT votou contra a Constituição de 88, o PT votou contra o Plano Real, o PT votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, o PT votou contra todas as instituições e todos os projetos estruturantes que definiram o Brasil. O deputado Zé Nunes exalta a Constituição de 88 como se o PT tivesse ajudado a construir. Eu nem tenho uma opinião tão favorável à nossa Constituição, acho ela um livro horroroso, mal escrito, que legisla sobre tudo, dá a interpretação ampla e pior, é uma Constituição positiva. Tu só faz se eu deixo. As grandes constituições, elas não são feitas para dizer o que o cidadão pode fazer. A Constituição real, aquela legítima, é aquela que diz o que o Estado não pode fazer. A nossa Constituição está errada. A nossa Constituição é uma Constituição proibitiva. A nossa Constituição começou a condenar o Brasil a ser um país classe média a vida toda. Então eu nem sou tão fã da Constituição. O que eu não posso deixar o deputado Zé Nunes exaltar uma Constituição no qual eles votaram contra. O deputado Halley falou sobre barra de ferro. Não é pelo batom, é pela barra de ferro que atingiu a cabeça da policial militar Marcela Silva. Que bom que o senhor falou no singular, uma barra. Eu quero dizer para vocês que uma barra de ferro contra dezenas de armas de fogo não deveria ser algo perigoso. Mas, segundo eles, é a prova cabal da tentativa de golpe de Estado. Imaginem que eu resolva derrubar um avião. Aí eu pego uma espingarda, vou no pátio da minha casa, miro um avião e atiro. É meio impossível, né? Que eu derrube um avião. Concordamos? Tem sentido eu ser condenado por terrorismo? Por tentativa de derrubada de avião? Não, mas é a mesma coisa que eles querem nos convencer que aconteceu no 8 de janeiro. Se não tem meios de execução, não há crime. Exatamente isso que eles querem nos vender. Velhinha de 71 anos, condenada a 14 anos, eles querem dizer que esta pessoa é um perigo ao Estado Democrático de Direito que tem o monopólio das armas. Podem fazer o duplo, twist, carpado, retórico lá. Os 24%
90% dos caras que aprovam esse governo incompetente aqui, talvez eles caiam nessa ladainha. Mas qualquer pessoa que tenha 2 neurônios e que esteja do domínio amplo das suas faculdades mentais, sabe que isso é uma narrativa que não para de pé. Então eu entendo quando eles falam pra bolha, mas a bolha não vai eleger o PT em 2026. Quem vai eleger o presidente em 2026 vai ser o centro, e o centro sabe que esta narrativa não para em pé. O centro democrático sabe que Débora Rodrigues é uma vítima de uma perseguição política, porque eu preciso do 8 de janeiro para poder dizer que houve uma tentativa de golpe, para poder prender ou tornar inelegível Jair Messias Bolsonaro. Eu entendo que eles têm medo de Bolsonaro. Tem que ter mesmo. O cara arrasta a multidão. O cara entra no avião, senta no primeiro assento do avião, todo mundo vai lá bater foto, ninguém vai. Eu convido o presidente Lula a fazer a mesma experiência. O presidente Lula, com 8 anos no poder, ele nunca teve um problema na vida. Não teve um atentado, nunca teve uma violência, nada praticada contra ele. Diferente do presidente Bolsonaro, que tem uma tentativa de assassinato documentada, que tem sequelas até hoje, inclusive por alguém da esquerda. Isso sim é um atentado à democracia. A injustiça é escancarada? Isso nós já sabíamos. Que esse roteiro de filme classe B, mórbido, onde tem um roteiro de ficção, todos sabíamos que ia ser por unanimidade, e todos sabemos que a primeira turma, ou o plenário, sei lá quem vai julgar, vai condenar Bolsonaro. O mundo já sabe isso. O mundo já sabe que o Brasil tem um estado de exceção. O mundo já sabe que o Brasil deixou de ser uma democracia. Maduro disse que a Venezuela é uma democracia. Aliás, o PT reconheceu a Venezuela como uma democracia ao reconhecer as eleições de Maduro fraudadas, que, aliás, até onde se sabe, usam urnas eletrônicas. Eu confio nas urnas eletrônicas, deputado. Quando o senhor vai entrar num site ou num jogo, geralmente tem a chamada dupla verificação de fatores. Manda um indicador, um sinal, um código para o seu celular para o senhor poder entrar no site, assim o gov.br. Eu entro com a senha e depois um código de verificação, certo? É uma camada de segurança adicional para evitar fraudes. Por que eu não posso fazer a mesma coisa na urna? Uma segunda camada de segurança, com voto impresso, sem precisar contar todos 100%, só 1% das urnas. Por que esta resistência? Esquece se eu confio ou não. O senhor não confia na senha que vocês põem no gov.br? Confiam. Dupla camada de segurança. Qualquer um que trabalha com TI sabe que isso é viável. Ele é aconselhável. Eles não querem. O PT não quer. O papel do STF como agente político já foi consumado. Foi consagrado. Isso está claro para nós. Está claro a partir do momento que o ministro Alexandre de Moraes foi numa aula magna dizendo que eles precisam travar o avanço da extrema-direita. Sem definir o que é a extrema-direita na cabeça dele, e como se ele, como juiz do STF, poderia emitir opiniões políticas. Ele não pode. O senhor sabe que ele não pode, deputado Halles, o senhor é um jurista, mas ele o faz. E se ele o faz, ele é agente político. E se ele é agente político, ele não pode julgar. Mas ele não só julga, como é exaltado nessa tribuna pela bancada esquerda. Em 2026, nós temos uma dúvida. Não sei se o presidente Lula vai concorrer ou não. Está na capa da gaita. Lúcido ele já não está. É só ter o microfone pro presidente para ver que lucidez passou longe. É a última chance do PT permanecer no poder. Nós desenvolvemos a liderança. Nós temos o Tarcísio aqui. Nunca abandonarei Bolsonaro. Eu só tenho 3 opções: Jair Messias e Bolsonaro. Mas se não dá para ser ele, então que seja Tarcísio. E se não for Tarcísio, vai ser Nicolas, vai ser Ratinho. A direita não falta líderes. Faltam líderes para a esquerda. E depois, como a esquerda não criou mais lideranças, uma vez que eles precisam recorrer a Gleisi Hoffmann, a Lindenberg, sei lá quem mais eles recorrem. Esse tipo de gente. Nós, a direita, vamos criar uma dinastia em sequência no poder deste país. E nós vamos desfazer todas essas injustiças e vamos botar o Brasil na rota do desenvolvimento. Que eles tiraram. Eu acabei de escrever um livro chamado Mínimo sobre Liberalismo. Eu vou dizer que a inspiração do livro foi o deputado Zé Nunes, que chamava os liberais de neoliberais radicais, ou neoliberais fundamentalistas. Eu disse, eu vou escrever um livro, vou lhe dar de presente. Escrevi o livro. O próximo livro que eu vou escrever vai chamar O Flagelo do Brasil, que é uma homenagem a Lula. E vou explicar no livro como a política econômica que eles defendem aqui nessa tribuna nos condenou a um estado estacionário em termos de renda, que não permite que a população brasileira prospere. Mas o PT vai sair do governo. O PT vai sair do poder. E nós mudaremos os rumos desse país.